Um menino de 19 anos que acabou cometendo um crime hediondo contra sua própria amiga sem nenhum motivo aparente. Foi um caso que chocou a Coreia do Sul pelo seu nível de violência e também acabou gerando várias teorias que apareceram por causa da mídia, uma que inclui talvez uma possível participação em um grupo de tráfico de órgãos. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café. Não se esqueça de verificar se vocês já estão inscritos no canal, ligar as notificações e ver todas as playlists que eu já criei, porque eu crio vídeos novos todas as terças-feiras ao meio-dia. Quer dizer, eu crio antes, mas eu posto nesse dia. E eu queria deixar um aviso especial no vídeo de hoje, porque vai ter descrições mais gráficas do que eu tô acostumada em outros casos que eu já cobri aqui no canal, então fica a seu critério continuar. Normalmente tenho que censurar aqui algumas palavras por causa das políticas do site, só que de qualquer forma tá um vídeo um pouco mais pesado, então eu tô deixando de aviso agora. O ensino lá na Coreia do Sul é conhecido por ser bem rigoroso e difícil, porque existe toda uma cultura das pessoas valorizarem muito o ensino médio das crianças para que elas possam ir para universidades melhores e, consequentemente, ter um emprego bom. E a maioria dos alunos vê o ensino médio, o ensino fundamental, como uma prioridade na vida deles, né? Mas existem alguns poucos casos de pessoas que acabam desistindo da escola. Esse foi o caso de Shin Ki-sop, que é um jovem que nasceu lá na Coreia do Sul em 1995, mas acabou se mudando para o Irã por causa do trabalho do seu pai quando ele tinha apenas 9 anos. Ele passou 5 anos morando no Irã quando ele finalmente se mudou de volta para a Coreia do Sul em 2008 para morar numa casa junto com seus pais e avós. E assim que ele voltou, os pais dele matricularam o Ki-sop no ensino fundamental, como qualquer outro, né, menino da idade dele. E naquela época, o Ki-sop realmente parecia um adolescente como qualquer outro. Quando olharam a página do Facebook dele, encontraram vários hobbies bem típicos de meninos adolescentes. Ele gostava bastante de rock, ele tinha interesse em estudar no exterior e ele também gostava bastante de filmes de terror. Ele tinha vários vídeos falando sobre guitarras, tipos de guitarra e até covers que ele tinha feito da banda de rock AC/DC. E também sabiam que ele era muito fã de um filme de terror específico que se chama O Albergue, que é bem assim brutal e violento e definitivamente não era apropriado para a idade dele. E segundo a página dele do Namwiki, que é mais ou menos o Wikipedia lá na Coreia do Sul, ele também possuía um gato que se chamava Atum e ele sempre cuidava dele. E apesar desses hobbies serem bem comuns, assim, essa paixão que ele tinha pela música, pelo rock, acabou crescendo nele, tanto que em 2011 ele decidiu abandonar a escola e seguir essa carreira musical. Eu acredito que pelo fato dele ter morado 5 anos no exterior, deve ter sido bem difícil dele se adaptar ao ensino da Coreia, que é conhecido por ser bem, né, complexo, mas de qualquer forma, em 2012 ele tentou voltar para a escola lá no ano do ensino fundamental onde ele devia estar, só que ele abandonou a escola mais uma vez. Pouco tempo depois. E durante esse tempo, ele conseguiu um trabalho de meio período em uma cafeteria, ele trabalhava como barista, e foi nesse ambiente que ele conheceu outro aluno de ensino médio, mais ou menos da idade dele, que foi apenas identificado como Choi no site de notícias. E se escreve Choi, mas se pronuncia Che. Os dois tinham a mesma idade e eles tinham algumas coisas em comum. Nenhum dos dois bebia álcool e eles não gostavam em bares, esse tipo de coisa. Então, a maioria das vezes, quando eles saíam juntos, eles iam jogar sinuca, ou eles iam passar o seu tempo em DVD banks. Pra quem não tá familiarizado e não me segue no outro canal em que eu falo apenas de cultura sul-coreana, né? DVD banks são pequenas salas que você pode alugar pra assistir filmes DVD com as pessoas. É uma salinha tipo particular, assim. Mas a Kemi, por que os jovens iriam em salas para assistir filmes se existe sites de streaming como Netflix ou Amazon Prime? E eu diria que são dois fatores. Primeiro, que muitos jovens acabam morando com as suas famílias até muito tarde na vida, até eles se casarem, então fica bem ruim deles levarem outras pessoas para casa. E segundo, é que estes locais também são conhecidos por ser alternativas a motéis para pessoas bem jovens que não têm o dinheiro para pagar motel. Porque, assim, são serviços bem mais baratos e garantem privacidade, então, assim, eu diria que tem esses motivos pelos quais, assim, o serviço ainda não foi extinto. E
E pelos relatos, esses dois não tinham nenhum tipo de relacionamento romântico entre eles, provavelmente eles só eram amigos e eles alugavam esses DVD bangs só para passar um tempo sem a presença dos pais. Mas o que é importante saber é que através dessa amizade do Ki-seop com o Choi, ele conheceu outra menina que se chama Kim, que era apenas, eu acho que 2 anos mais nova que eles. Se eles tinham 19 anos, ela tinha 17. Pelo que eu li, o Ki-seop e a Kim também tinham várias coisas em comum. A Kim, a mãe dela, tinha trabalhado no exterior e ela também tinha abandonado a escola lá na Coreia. Então, eles se aproximaram bastante, bem rápido. Agora a gente pula até o dia 7 de julho de 2013. O Ki-seop e o Choi decidiram sair no dia lá e eles fizeram o que eles sempre faziam. Jogar sinuca, ir pra DVD bangs. Tava ficando cada vez mais tarde, nenhum dos dois queria voltar pra casa, então eles tiveram uma ideia, que era alugar um quarto de um motel, que era o quarto 807, que ficava no 8º andar do prédio, e eles ficaram acordados lá assistindo TV até mais ou menos 5 horas da manhã. No dia seguinte, o Ki-seop acordou mais ou menos às 2h40 da tarde, já que eles tinham ido dormir de madrugada, e ele decidiu chamar a Kim para se juntar aos outros dois, né, passar mais uma tarde ali no quarto do motel. Já era dia 8 de julho e é importante dizer que a Kim e o Ki-seop só se conheciam por um mês. Eles tinham se conhecido no mês anterior, só que como eles tinham várias coisas em comum, se aproximaram super, a Kim confiou nele. E aí ela chegou lá no quarto do hotel às 3h30. Ouvindo falar desse caso, não sabendo a relação que esses três tinham, pode soar um pouco estranho, principalmente lá na Coreia do Sul, que não seria muito comum, talvez, uma jovem adolescente ir para um quarto de motel com 2 caras, mas eles eram realmente todos amigos pelos relatos que existem sobre o caso. Os três passaram um tempo lá assistindo TV e aí às 4 horas, apenas 30 minutos depois da Kim chegar, tanto o Ki-seop quanto o Choi tiveram que sair desse quarto e deixar a Kim sozinha lá no motel, porque o Choi tinha uma consulta médica para tratar de uma conjuntivite. Não vou questionar, eu não sei exatamente quais são os detalhes dessa situação, mas os dois saíram juntos e enquanto o Choi estava nesse tratamento contra a conjuntivite, o Ki-seop foi para uma loja local e ele comprou 2 estiletes, um de 14 centímetros e outro de 10 centímetros, o que é uma atitude extremamente estranha, suspeita. Após 30 minutos, às 4h30, os dois voltaram pro quarto do motel depois do tratamento lá de conjuntivite e eles passaram algumas horas fazendo eu não sei o que, porque não existem muitos relatos do que aconteceu, mas provavelmente lá conversando, assistindo TV, porque parece que os três realmente eram só amigos. E aí, por volta de 7h30 da noite, o Choi finalmente decide ir embora, afinal de contas, ele e o Ki-seop já estavam juntos há mais de 24 horas, e ele ia deixar os outros dois sozinhos lá no quarto. E foi nesse momento, assim que o Choi saiu, que deu um estalo no Ki-seop, segundo os relatos, que ele pegou o estilete que ele tinha acabado de comprar da loja e ele começou a ameaçar a Kim. Em algumas descrições de sites e blogs fala que o Ki-seop se transformou nesse momento, que ele virou quase que outra pessoa, mas é mais que óbvio que ele já tinha premeditado esse ataque, né? Porque ele tinha comprado esses estiletes antes. E eu não posso falar essa palavra no vídeo porque provavelmente, né, o site vai censurar, mas na hora que ele pegou o estilete, ele estava ameaçando a Kim de blá 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 blá, tu blá 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 blá, pra. Só que poucos minutos depois desse ataque ter começado, né, o Choi voltou lá pro quarto do motel porque ele tinha esquecido o celular dele em cima da cama. Então, nesse momento, o Choi entra no quarto e ele não sabe o que está acontecendo, porque o Ki-seop finge, né, que nada estava acontecendo e provavelmente a Kim estava com medo de falar alguma coisa, porque ela não sabia a gravidade da situação em que ela estava se metendo, e o Choi pega o celular dele e vai embora novamente. E segundo o próprio Ki-seop, ele pensou consigo mesmo que naquele momento ele poderia parar o que ele estava fazendo a qualquer momento. Se ele quisesse parar esse ataque, ele poderia. Mas ele não queria. Nesse meio tempo, a Kim pegou o celular dela, provavelmente, né, quando o Choi tava entrando no quarto, pegando o celular, a Kim pegou o celular dela e mandou mensagem pra alguém pedindo socorro. E essa última mensagem dela foi enviada às 7h46 da noite. Quando o Ki-seop reparou que ela mandou uma mensagem pra alguém, ele pegou o celular dela e jogou pro outro lado do quarto e pulou em cima dela. Vai ser uma descrição meio pesada agora, eu deixo de aviso se quiserem pular tipo 15 segundos, 30 segundos.
Mas a Kim tenta sair correndo do quarto, mas o Ki-seop é mais rápido que ela, então ele dá uma rasteira, ela cai no chão. Ele senta em cima dela com o estilete e ele começa, né, a tentar fazer aquela palavra que eu não posso mencionar. Nesse momento, ele tá apertando o pescoço dela, então ela tá ficando sem ar e passam vários minutos neles nessa situação e a Kim vai perdendo lá a força, vai perdendo o ar, não conseguia respirar e ela acabou falecendo de sufocamento. Ai, tô com arrepio, sério. Mas a situação fica ainda pior, porque depois que a Kim já tá sem vida, né, o Ki-seop, ele acaba violando o corpo dela sem vida. E depois ele pensa que ele tem que se livrar das evidências, assim, de qualquer jeito. E ele acaba levando a Kim até a banheira desse motel e começa a usar o estilete para cortar pedaços. E segundo a investigação que foi conduzida depois, o Ki-seop foi extremamente meticuloso e calculista na hora de tentar se livrar do corpo da Kim. Isso porque ele usou técnicas bem, não sei que palavra usar, mas profissionais para tentar, né, se livrar das evidências. E como ele viu que o estilete não era suficiente para cortar propriamente, assim, os pedaços do corpo dela, ele acabou drenando o corpo de sangue, que aí pelo menos ele não, sei lá, ia pesar menos, ia cheirar menos, ia fazer menos bagunça, digamos assim. E aí ele teve a ideia de ir tirando pedaço por pedaço, pedaços pequenos dos órgãos dela, colocando no vaso e dando descarga. E ele tava se livrando assim, de pouquinho em pouquinho, né, dos restos mortais da Kim. Durante todo esse processo, o que dá arrepios, ele começou a tirar fotos da cena do crime lá e mandar tanto para sua ex-namorada quanto para o próprio Choi, que estava ali naquele ambiente há poucos minutos. Além das fotos, ele estava mandando mensagens como: estou trabalhando nisso, estou te mostrando em primeira mão e gostaria de me ajudar e coisas assim. Só que nenhum dos dois levou a sério essas fotos. Eles acharam que era uma brincadeira de mau gosto. A ex-namorada nem respondeu. O Choi parou de responder depois de um tempo e foi dormir. E ele continua nesse processo até mais ou menos 1h da manhã do dia 9 de julho, lembrando que o crime aconteceu no dia 8, e ele faz isso até que o estilete já tá sem corte. É nesse momento que ele sai lá do quarto do motel, ele se limpa, sai, e ele passa numa loja para comprar mais 2 facas, uma de 17 centímetros e outra de 8 centímetros para continuar o processo. E no total ele usou 4 facas, né, estiletes facas. Ele passou mais de 12 horas fazendo isso, só isso, nesse processo e dando descarga em tudo que ele podia. E assim, então ele terminou finalmente a 1h15 da tarde do dia 9, aproximadamente 16 horas depois dele ter dado um fim na Kim. Ele fez tudo isso usando o exaustor do banheiro para que as pessoas dos quartos do lado não pudessem sentir o cheiro, então é como se ele tivesse pensado em tudo e ele conseguiu se livrar de praticamente tudo. Tudo que restou foram os ossos da Kim, que pesavam no total 15 quilos, que eles não podiam ser despachados pela descarga. E é importante dizer que ele não demonstrou que ele estava sentindo remorso por esse crime em praticamente nenhum momento e ele aparentava estar bastante calmo. Inclusive, ele chegou até a sair do quarto, descer pro lobby, mais ou menos aí 1h34 da tarde, aí ele pediu um saco de lixo grande pra, né, ele retirar os ossos da Kim lá da banheira e ele fez tudo isso assim calmamente, é visto nas câmeras de segurança. Quando ele voltou pro quarto, ele já tinha quebrado os ossos da Kim em vários pedacinhos diferentes, colocou tudo dentro do saco, desceu com o saco na mão pro lobby fazer check-out. E de lá, ele ainda vai com o saco ali junto com ele pede um táxi, tá lá no táxi com os ossos ali no saco, na mão, e vai diretamente até a sua casa, onde ele para do lado de um armário ou armazém que ele tinha, que eu acho que a casa deles fica um pouco mais afastada de algum centro de cidade, parece uma coisa mais interiorana, e ele coloca esse saco dentro do armazém e entra dentro de casa. Realmente, parecia assim como se fosse um dia normal na vida dele, como se ele não tivesse medo de ser pego. E a primeira coisa que ele faz quando entra no seu quarto é entrar nas suas redes sociais, falar exatamente o que ele tinha feito. E assim, é realmente de chocar a frieza desse caso e a frieza desse menino. A primeira atualização nas redes sociais dele foi o seguinte:
As emoções que podem ser sentidas por seres humanos desapareceram para mim. Eu não consegui nem senti-las e apenas um pequeno sorriso me cumprimentou. Hoje tenho que dormir neste sangue sangrento. E logo em seguida ele faz outro post que parece ser diretamente direcionado para a própria vítima, que é a Kim. Seja cinzas e voe para longe. Eu não sei se você sabe que eu não senti nada. Nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento bom. Então você pode me odiar. Sua coragem olhou para mim até o último momento. Obrigada. Obrigada por deixar claro que eu não tenho medo daqueles olhos. Uma outra coisa podem estar diferentes nesse processo de tradução, né? Mas vocês pegaram a ideia geral do que ele escreveu nas redes sociais e de que, né, provavelmente ele não tinha muitos remorsos pelo que ele fez. Pelo contrário, parece que ele gostou, né, de fazer o que ele fez, o que, assim, é de arrepiar. Naquele mesmo dia, os pais da Kim já tinham notificado a polícia dizendo que eles não estavam conseguindo entrar em contato com a filha. A investigação não começou naquele momento, mas não seria muito difícil dos policiais descobrirem o que tinha acontecido com ela, porque o Ki-seop não só estava falando abertamente sobre exatamente o que ele tinha feito nas redes sociais, mas ele também falou em detalhes para o seu grupo de amigos. Antes da polícia até mesmo iniciar uma investigação própria, os amigos próximos do Ki-seop conseguiram convencer o menino de encontrar com eles. Então, umas 6, 7 horas da noite daquele mesmo dia em que ele saiu do motel com o saco plástico com os ossos da Kim e deixou na sua própria casa, ele foi encontrar com um grupo de amigos e nessa reunião ao vivo eles conseguiram convencer o Ki-seop de se entregar para a polícia. Sim, é um caso bem estranho e diferente mesmo, assim. Então, por volta da meia-noite, o Ki-seop compareceu à delegacia de polícia próxima da casa dele, confessou o crime, mas antes disso ele fez uma postagem nova nas redes sociais dizendo me sinto tranquilo hoje, e a polícia ficou absolutamente chocada com os detalhes brutais desse caso quando ele foi, né, confessando pra eles. Eles ficaram ainda mais chocados pela idade do menino, porque ele tinha apenas completado 19 anos, que é a maioridade lá na Coreia. E ele também não tinha nenhum histórico criminal, nem transtornos psicológicos diagnosticados. No começo, o Ki-seop tentou dar uma amenizada nas coisas que ele tinha feito, então ele tentou dizer pra polícia que ele e a Kim tiveram relações sexuais consentidas, porque apesar de todo esse processo ter sido horrível, talvez a parte, né, que ele tivesse mais vergonha, talvez fosse essa, e é por isso que ele tentou esconder da polícia, mas mais tarde ele confessou tudo em detalhes e ele contou tudo o que tinha acontecido para a polícia mesmo. Eu sempre gostei de filmes de terror brutais e procurava informações sobre anatomia na internet. Isso porque os policiais ficaram muito assustados com o método, digamos assim, profissional no qual ele tentou se livrar das evidências. Parecia que um médico tinha feito ali uma operação naquele corpo e não um menino que nem completou o ensino médio. Parecia que ele tinha muito mais conhecimento sobre anatomia, porque não é uma tarefa fácil, especialmente com um estilete. E como esse crime foi uma coisa assim impensável e o Ki-seop era tão jovem, isso chamou a atenção da mídia imediatamente e também de toda a população na Coreia. Então as pessoas descobriram muitas informações sobre ele em pouquíssimo tempo, começou a circular as fotos, o nome completo dele e até o nome da escola que ele frequentava no passado. Então vários colegas de turma que estudaram com ele ficaram em choque quando descobriram que o menino que sentava do lado deles na sala de aula era capaz de um crime hediondo desses. Começaram várias discussões sobre a possibilidade do Ki-seop ser psicopata ou ter um diagnóstico de psicopatia, então a equipe de investigação começou a fazer uma batelada de exames psicológicos nele para determinar isso. E assim, essa equipe que trabalhou nele também estava encarregada de fazer exames psicológicos em outro caso de crime muito parecido com esse. Então eles já estavam acostumados com esses procedimentos, então tudo aconteceu bem rápido. Só que por incrível que pareça, depois de conduzir vários exames, eles descobriram que o Ki-seop não tinha nenhum traço de psicopatia, ou pelo menos é isso que eles alegaram. E também teve outro programa da MBC, que é uma emissora coreana, que fez meio que um documentário sobre esse caso, e eles também conduziram alguns testes, não sei de que forma, e eles também falaram que ele não era psicopata.
psicopata. Só que, infelizmente, esse programa também usou outro termo pra descrever o Ki-sop, que é bom menino. Não sei em que contexto, mas não parece apropriado. Um professor que trabalhava com a polícia descreveu essa situação, dizendo que provavelmente foi um processo que demorou aí anos pro Ki-sop se tornar o criminoso que ele se tornou. Ele falou que provavelmente o Ki-sop era uma pessoa muito solitária, porque ele não tinha companhia de outras pessoas, já que ele não frequentava nem escola e por um tempo ele também não estava trabalhando. Então ele passava muito do seu tempo livre na internet, pesquisando sobre, sei lá, filmes de terror, temas mais violentos e grotescos. Ele começou a se acostumar com essas ideias. Só que, diferentemente de pessoas normais que têm uma curiosidade natural sobre esses temas um pouco mais pesados, é da natureza humana, da gente, sei lá, ter um interesse meio mórbido nessas coisas, a maioria das pessoas nunca age em cima disso, mas o Ki-sop realmente agiu e cometeu os crimes. Então, no dia 27 de dezembro de 2013, o tribunal considerou o Ki-sop culpado de todas as acusações, só que tinham duas possibilidades: ou ele ia ganhar pena de morte ou prisão perpétua. Ele poderia ter sido, sim, condenado à sentença de morte, mas, segundo o julgamento lá, ele tinha acabado de fazer 19 anos, que é a maioridade lá na Coreia, e ele também era um réu primário. Então, não sei, decidiram por prisão perpétua, o que deixou a família da Kim extremamente abalada nesse momento. Durante o veredito, parece que a família da Kim, os pais dela, ficaram em prantos, chorando lá no tribunal, porque eles realmente queriam que ele fosse sentenciado à pena de morte. Isso porque eles estavam com medo de que alguma medida judicial fosse feita e que ele fosse liberado antes desse prazo, e também porque o crime foi tão hediondo e tão violento que eles não acharam justo, para a memória da filha deles, que ele não fosse punido no mesmo nível, digamos assim. Que ele não fosse punido com a mesma severidade. E se você chegou até aqui, você viu que esse caso é muito estranho e em alguns momentos não parece fazer sentido, né? Como o que esses três jovens estavam fazendo no quarto do motel? Será que esse amigo Choi sabia que o Ki-sop estava planejando cometer esse crime? Como que os amigos dele ajudaram a ele sentir remorso e ir atrás da polícia? Existem vários questionamentos. E de onde saiu esse ataque também? Então começaram a criar muitas teorias sobre a motivação do Ki-sop para cometer esse crime. Muita gente não acreditou que um menino de 19 anos, que nem completou o ensino médio, seria capaz de fazer um crime tão sofisticado dessa forma, de ter uns conhecimentos tão específicos sobre anatomia, sobre ter feito todo o trabalho sozinho. Parece que na área em que esse crime foi cometido, que, se eu não me engano, era lá na área de Suwon, que fica perto de Seul, lá na Coreia do Sul, estavam acontecendo muitos casos que envolviam gangues metidas no tráfico de órgãos. Então começaram a acreditar que, já que ele foi abrindo o corpo e tirando os órgãos e tirando fotos de todo o processo, que talvez ele tivesse algum tipo de envolvimento com essa organização aí. Eu encontrei essa teoria lá no Nomwiki, que é o Wikipedia lá da Coreia. Normalmente eles listam tudo que aconteceu depois do caso e as teorias que as pessoas criam, só que não existe praticamente nenhuma evidência para concluir que realmente o Ki-sop estava envolvido com essas organizações meio da Deep Web, assim. Se vocês acharam esse caso curioso, por que vocês não assistem o vídeo da Nevada Tan, que é uma das criminosas mais jovens do Japão, que também acabou cometendo um crime extremamente violento e me lembrou bastante esse caso. Ou o vídeo do mistério da estudante de Busan, que também envolve uma aluna de ensino médio que teve um fim trágico e algumas das suspeitas foi alguma amiga dela de escola. Os dois casos parecem bastante com esse, é por isso que eu tô recomendando, mas assistam todos os vídeos da playlist. E é isso, a gente se vê na próxima semana. E lembre-se, se vocês não conseguirem dormir de noite, mantenham-se cafeinados. O que restou é aguinha de café. Então eu não vou dar um gole final. Obrigada por serem compreensivos.